continuar o tratamento, né? Então, aqui é a mensagem da Mara. Oi, Mara, obrigada, viu? Que bom que você está aqui. E a gente, então, eu fiz muito, vou falar muito de fisiopatologia, que vocês vão ver depois que o tratamento ele vai ser com a base do que a gente está de fisiologia, né? Então, fazer uma aula básica assim com tratamento, eu não achei tanto foco, mas vou comentar com vocês, tá? Bom, eu tô um pouco vermelha aqui, que eu fiz um peeling essa semana, tô horrível, descascando. Fui fazer um tratamento, o negócio ficou pior. Mas tá bom, deixa uma luz aqui para ficar mais fácil de vocês me verem. Eu vou compartilhar então a aula. Vocês acham que já dá para começar ou Pode começar, pode vocês ficar à querem esperar vontade. mais algumas pessoas? Por mim tá tranquilo. Eu acho que está tranquilo. Quem a gente já enviou os links, e quem quiser ir entrando, a gente vai deixando também. Ok, Pode então começar já assim. Queria vou. agradecer também, viu, por ter aceitado o convite. A gente planejou bastante esse tema com vocês. Já tem um tempo que o pessoal sugere, que a gente quer fazer essa aula, então a gente ficou muito feliz que você aceitou e vai participar com a gente. Ah, então tá, obrigada, Giovana. Espero que vocês gostem, depois vocês me dão um feedback, tá? Tá Até ótimo. é uma aula que eu tenho aula de cardiologia para faculdade, eu tenho algumas aulas muito semelhantes, mas a de vocês hoje está diferente. Então, não está idêntica às outras que eu dou normalmente no curso, tá? Mas eu não consigo mudar muito o foco por ser voltado para aluno. Mas é uma aula, assim, que eu adaptei para a liga, tá? Então, vou compartilhar aqui. Deixa eu só, antes de compartilhar, só abrir minha aula um minutinho. Fechar umas janelas aqui. Giovana, tá em tamanho normal para vocês? Tá sim, que já abriu certinho. Tá, então vou começar aqui. Então, a aula vai ser sobre a abordagem inicial da criança com suspeita de cardiopatia, tá? Vamos contextualizar um pouquinho. A cardiopatia congênita, ela é uma alteração estrutural do coração ou dos grandes vasos da base. A incidência, pelos estudos, é entre 2 a 10 para cada 1.000 nascidos vivos. Em estudo de casos de autópsia, 90% de óbito no primeiro ano de vida, com a maior taxa de mortalidade dentro do primeiro mês de vida, se deve às cardiopatias congênitas, tá? Então, assim, é raro, mas dentre as malformações, a cardiopatia congênita ainda é uma das mais comuns, tá? Por isso a sua importância. E a questão também de ser uma malformação que tem grandes taxas de óbito em criança menor de 1 ano. Então, por isso também a importância da gente estar diagnosticando mais precoce. Aqui, uma anatomia normal do coração, só para a gente lembrar, né, da anatomia e para depois a gente poder, quando ver uma imagem do coração alterado, a gente saber fazer uma comparação. Eu acho que eu tenho um pointer aqui, só um minutinho. Nilga, Oi. acho que a gente teve um problema com o slide, a imagem não apareceu, a gente ainda está naquele slide introdutório. Então, vou voltar, tá? Uhum. Eu vou terminar e colocar de novo. Tá, joia. Passou para a introdução? Aqui para mim ainda está na introdução desde aquela hora. Não sei se pode ser na internet. Alguém Não, confirma tá para mim? igual. Tá igual mesmo? Ah, agora Agora mudou. passou. Mudou? Mudou. Tá.
Se não mudar, vocês me ajudam, tá? Bom, então aqui é só o desenho da anatomia, então vamos relembrar. Aqui a gente tem o átrio direito, veia cava superior, veia cava inferior, válvula tricúspide, ventrículo direito, válvula pulmonar, artéria pulmonar com a bifurcação para a direita e para a esquerda. Então, toda essa parte do coração faz a drenagem, né, do caso do sangue com baixa oxigenação, para ir para os pulmões, fazer a oxigenação e retornar através das veias pulmonares para o átrio esquerdo, que aqui a gente já vê a cor vermelha da saturação, aqui válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, aí nós temos o arco. Então, aqui, subindo a aorta ascendente, arco aórtico e a aorta descendente. No arco aórtico, nós temos primeiro ramo tronco braquicefálico, que se divide na artéria subclávia direita e no tronco braquicefálico. O segundo ramo seria artéria carótida esquerda e o terceiro ramo, artéria subclávia esquerda, tá? Então, aqui a gente já vê, a gente já vai lembrar, né, no caso, que a circulação do ventrículo direito, ela vai ser até a região dos pulmões. Então, ela vai trabalhar com uma pressão bem inferior à pressão que o ventrículo esquerdo trabalha, que já é ligado à circulação sistêmica. Então, a gente vai notar nesse desenho aqui, nessa figura, que o ventrículo esquerdo, ele tem uma massa muscular maior, mais proeminente do que o ventrículo direito. Inclusive, a ponta do nosso coração é formada pelo ventrículo esquerdo, tá? Então, isso é importante da gente diagnosticar já a questão da assimetria dos ventrículos. Então, quando a gente está fazendo análise do coração por exame de imagem, a gente tem que verificar a determinação da simetria dos ventrículos. Lembrar que em relação às vias de saída, vocês vão reparar que a aorta, ela é posterior à pulmonar. Então, a válvula pulmonar e o tronco pulmonar, eles são anteriores à aorta. Então, essa conformação também é muito importante para a gente poder ver em análises segmentares de exame, tá? Aqui a nossa aorta, ela tem saída para a direita e o arco é virado à esquerda, tá? Vamos falar um pouquinho da circulação fetal. Mudou o slide para vocês? Mudou. Tá, então vamos sem parar. Na circulação fetal, o que a gente tem que lembrar? Aqui a gente já vai bater o olho no coração, vocês vão ver que a massa do lado direito, ela é igual ou, dependendo da fase que tiver o feto, até maior que a massa do ventrículo esquerdo, que é diferente no coração normal, né? Por que isso acontece? Porque nessa fase fetal, a criança está dentro do líquido amniótico, né? Da bolsa com líquido amniótico. Então, os pulmões, eles não têm função da respiração e da troca gasosa. Então, são pulmões que estão em função mínima, praticamente colabados. Nesse caso aqui, a nossa oxigenação, né, do caso do feto, é feita pela veia umbilical. Então, o vaso mais rico em saturação no feto são as veias umbilicais. A veia umbilical, desculpa. Saturação em torno de 70%. A veia cava inferior, ela já tem uma saturação um pouco inferior do que a veia pulmonar, porque ela já vai receber um pouquinho da circulação das veias hepáticas, tá? De qualquer forma, existe um mecanismo em que parte desse sangue da veia umbilical, ele vai direto até o átrio direito. Chegando no átrio direito, ele é deslocado por uma região aqui no centro do coração, entre os átrios, que é chamado forame oval. E esse sangue, com um pouquinho mais de oxigenação, ele vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, a aorta, para já atingir a região de coronárias, que saem aqui bem próxima à válvula aórtica, e cérebro, então que recebe um sangue com oxigenação em torno de 65%. Outra parte do sangue que vem pela veia cava inferior, ele
vai se juntar, já está recebendo um pouco de sangue com pouca oxigenação do sistema hepático e vai também receber com pouca oxigenação aqui da veia cava superior, tá? Aqui na veia cava superior é em torno de 40% de oxigenação, para vocês terem uma ideia. Então, chega um sangue com 70%, misturando com de 40%, com certeza a oxigenação vai cair um pouco mais. Então, o órgão mais preservado, os órgãos mais preservados são o coração e o cérebro, que vão receber o sangue mais oxigenado. O restante vai ser um sangue mais misturado. Então, o sangue que não for, que não cruzar os átrios, ele vai descer pelo ventrículo direito e vai até a pulmão. Mas, como eu disse para vocês, os pulmões estão fechados, eles vão precisar do mínimo possível de sangue para oxigenar. Na verdade, o pulmão não vai oxigenar para o corpo, ele vai receber oxigenado para manter a função dele. Então, para que eu preciso de um volume grande de sangue aqui? Eu não preciso, eu preciso do mínimo. Mas o que vai acontecer? Tem uma outra estrutura aqui, que é o canal arterial, que vai fazer o desvio desse restante de sangue que não vai para os pulmões, para a aorta descendente. Então, a aorta descendente já vai receber um sangue com maior mistura de sangue com baixa oxigenação. Ele vai descer pela aorta descendente para a região intestinal e de membros inferiores, tá? Então, por isso, o nosso ventrículo direito ele é muito importante, porque, na verdade, ele também ele faz um pouco da função do ventrículo sistêmico, tá? Através do canal arterial. Então, aqui nessa fase, a gente tem um fluxo pulmonar aorta, tá? Toda vez que vê fluxo pulmonar aórtico, a gente fala direito e esquerdo. Quando é aórtico para pulmonar, a gente fala esquerdo direito, tá? Então, aqui era só para a gente lembrar da circulação fetal, porque vai fazer a diferença no nosso paciente cardiopata. Então, aqui para vocês verem mais de perto o que seria um forame oval patente, nós temos o septo interatrial, ele tem a lâmina da fossa oval, e essa aqui é a situação como se a gente tivesse uma pele, né? Então, na verdade, é um orifício que descola, e o coração, gente, brinco que o coração é burrinho, né? Ele não tem cérebro, ele funciona por diferença de pressão. Então, a gente tem que raciocinar que sempre vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. No caso aqui, o lugar de maior pressão é o lado direito, tá? Até porque, vamos relembrar aqui, um pouco de sangue já chega e vai direto para o lado esquerdo. Uma outra parcela de sangue vai do ventrículo direito via canal arterial direto para a aorta, ou seja, ele não passa dentro das cavidades esquerdas, né? Então, a cavidade esquerda, o que ela vai acontecer? Ela recebe sangue que vem dos pulmões, que é pouquinho. Então, consequentemente, a pressão no lado esquerdo, no período fetal, ele é menor que o lado direito. Então, essa lâmina, ela sempre que a gente faz exame de fetal, hoje estava fazendo até, a gente vê sempre, a lâmina da fossa oval, quando ela está aberta, ela marca o ventrículo esquerdo, desculpa, o átrio esquerdo. Então, eu nunca tenho a lâmina da fossa oval virada para o ventrículo direito, tá? No período fetal, claro. Passou o período fetal, vai mudar toda a estrutura da criança. Então, a criança nasceu, começou a chorar, a respirar, eu já vou ter a abertura dos pulmões com a entrada de ar, né? E, consequentemente, vou começar a fazer oxigenação. Então, o fluxo para o átrio esquerdo vai aumentar muito. Aí, a pressão no átrio esquerdo vai aumentar. O que vai acontecer? Vai empurrar essa lâmina e ela vai colar aqui. Então, a gente vai ter a tendência ao fechamento natural desse forame oval, tá? Aqui também peguei uma imagem maiorzinha só para vocês verificarem aqui mais de perto, que é a do circulação fetal pequena. Então, aqui, canal arterial aqui, pequenininho, né? Ele está entre a bifurcação entre as artérias direita e esquerda e a aorta descendente. Olhem para você ver essa imagem que vai ser útil depois. Aqui a gente tem a subclave esquerda. Então, a gente já tem os três vasos. O ducto arterial, geralmente, ele está muito próximo à subclave esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque uma das teorias de coarctação da aorta, que é aquele estreitamento da aorta, é de migração de células do canal arterial para a aorta, que a gente vai conversar que como o canal arterial não vai ter mais função,
porque eu vou ter fluxo pulmonar maior e a volta, né, do sangue para o átrio esquerdo, então eu vou ter uma diferença de oxigenação aqui muito grande, porque vai ter inversão de shunt. Antes era pulmonar aorta, no feto. A criança ficou respirando, aumentou a oxigenação, a pressão agora maior vai ser do lado esquerdo, então vai inverter o shunt para esquerdo e direito. Quando acontece isso, o meu nível de oxigenação no sangue ele é muito maior. E ele vai ter uma ação muito importante no ciclo do ácido aracnóidico aqui, aracnoide, para estimular o fechamento do canal arterial, tá? E uma das teorias é que eu tenha as mesmas células dessa musculatura do canal na aorta descendente em alguns pacientes, promovendo o estreitamento da aorta, coartação da aorta, tá? Então, aqui para chamar a atenção da posição do canal. E isso é importante também para vocês depois entenderem quando a gente citar cardiopatia canal dependente. Então, vamos mostrar uns corações aqui para depois falar um pouquinho dos sintomas, para vocês verem os defeitos. A gente viu um coração normal, a gente viu uma circulação fetal, agora a gente vai ver alguns defeitos. Forame oval e canal arterial, eles são defeitos. Eles são defeitos de persistência, tá? Persistência do forame oval, persistência do canal arterial, porque são defeitos muito importantes, não é nem defeito, é uma anatomia necessária ao feto, tá? Agora, aqui nós estamos falando da comunicação interventricular, ou também ventricular septal, famosa CIV. Isso já não é um defeito de persistência, é um defeito. Por quê? Porque não tem necessidade de eu ter uma CIV, né? Isso é um defeito de malformação. Então, aqui eu tenho uma CIV, aqui em região muscular do septo, tá? Para vocês verem aqui, né, um orifício no meio do septo interventricular, em que eu vou ter passagem de sangue. Como eu comentei com vocês no começo, a gente tem que raciocinar que o coração não tem cérebro, aonde tem buraquinho, se tiver diferença de pressão, vai ter escape de sangue, tá? Então, nesse caso aqui da CIV, eu vou ter um orifício. Então, é um caminho para o sangue. Ele tem artéria para correr, mas aqui também tem um caminho. O que vai acontecer aqui? O lado esquerdo, já dessa criança nascida, né? Vai ter uma pressão maior, então, além do sangue ejetado para dentro da aorta, devido à diferença de pressão, o sangue vai vir do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, tá? Através desse orifício. Então, a gente vai ter uma sobrecarga de volume. O ventrículo direito, além do sangue que ele está recebendo aqui, que vem da circulação sistêmica, né? Ela vai receber também uma fração que vem aqui do ventrículo esquerdo. Consequentemente, quanto maior o orifício, maior a quantidade de sangue que passa. Se o ventrículo direito recebe mais sangue do que tem a programação natural, a tendência dele é o quê? Aqui, como está muito próximo da circulação pulmonar, ele vai sobrecarregar primeiramente a circulação pulmonar. Vai ser o local que mais vai sofrer. E posteriormente, o lado esquerdo, que vai começar a dilatar, porque ele recebe a circulação pulmonar com um pouco mais de sangue, tá? Então, esse é um mecanismo de sobrecarga de volume para esse defeito. Agora, vamos para uma doença que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez, que é a chamada tetralogia de Fallot. É esse coração aqui. Então, você olha, você já vê a anatomia normal, você vai ver que é uma coisa esquisita, nem que você não identifique tão rápido. Para começar, Fallot é o nome do médico que fez que descreveu essa patologia, né? Então, a gente sempre escreve com a letra maiúscula. Tetralogia é porque esse defeito ele é composto por 4 defeitos. Eu não tenho um defeito sem o outro. Então, essa doença só existe pela sequência de defeito. Vamos começar a analisar essa sequência de defeito, que é importante. Primeiro defeito, vocês não vão esquecer nunca. Olhem a aorta. Então, vamos imaginar aqui onde eu estou com o cursor laser, né, que fala. Aqui, ó, eu deveria ter, entre os dois ventrículos, um septo. Então, eu não tenho um septo aqui, ó. É claro que nos desenhos está exagerado, porque aqui depende do tamanho, né? Tem de vários tamanhos, não existe uma definição única do tamanho da CIV. Mas
eu tenho um defeito aqui, por quê? Porque a minha aorta, que era para nascer no ventrículo esquerdo, ela cavalga o septo. A gente chama de cavalgamento. Então, até, deixa eu ver se eu consigo me ver aqui, vou até tirar aqui um pouquinho, deixa eu voltar para vocês. Tentando na minha foto aqui, eu posso parar a apresentação e fazer de novo. O cavalgamento, eu tenho o septo aqui, então normalmente a minha aorta nasceria de um lado. Cavalgamento é isso aqui, ó. Ela nasce passando o septo. Só que para ela fazer isso, eu abro um defeito. Então, o primeiro defeito que a gente fala é uma CIV, é o cavalgamento da aorta, causando uma CIV de mau alinhamento, porque o septo ele sai do meio, a aorta ela passa o septo. Aí a gente mede a percentual que essa aorta cavalga. É uma coisa muito, muito para anatomista, tá? Depois eu vou falar por quê. Mas até 50% de cavalgamento da aorta, você vê a válvula abrindo aqui, a gente fala em tetralogia, a gente falou. A partir do momento que ela cavalga um pouquinho mais, que ela, como se fosse sair dois vasos do mesmo ventrículo, aí a gente fala de dupla via de saída, tá? Então, só se vocês virem o nome, dupla via de saída, você vai saber que a aorta cavalgou mais de 50% do meio do septo. Por quê? O septo está aqui, a aorta tinha que estar aqui e a pulmonar aqui, né? O septo dividindo. Eu tenho uma porção de septo interventricular entre eles. Se a aorta cavalga, que é a origem do defeito da tetralogia, eu abro uma CIV de mau alinhamento e eu tenho um percentual que ela se divide de origem tanto do direito quanto do esquerdo, tá? Então, vamos voltar ali nos defeitos. Então, a gente... Oi? Desculpe interromper. A sua imagem tá travando bastante. Eu acho que atrapalhou um pouquinho na explicação. Não sei se Vocês pode querem ser que eu faça de internet. novo? Ah, deixa eu conferir minha internet aqui. Peraí. Só para não ter perigo. Não, tá certo. Tiago, você pode tentar entrar em contato com ela aí? Ah, eu ia falar isso para ela tentar sair e voltar. Ela deve fazer isso hoje. Pois é, a minha internet variou aqui, por isso que vocês ficaram sem minha imagem. Estão ouvindo? Agora sim. Sim. A gente fez troca aqui de servidor, as coisas, está tendo ainda problema. Qualquer coisa podem parar, tá? Eu volto. Tá, Ju? Então, vamos lá. Eu vou voltar à explicação do cavalgamento da aorta, tá? Então, vamos lá. Eu estava pondo a minha imagem um pouquinho maior para eu poder ver vocês. Aí. Bom, então, o septo tá aqui. Normalmente eu tenho a aorta saindo do ventrículo esquerdo e a pulmonar do ventrículo direito. E elas não têm conexão, né? O defeito primário da tetralogia te falou, o início que a gente fala, para a gente raciocinar a sequência de defeitos. Por que que são 4? Porque os defeitos, eles, um auxilia o outro. A aorta, quando ela começa a cavalgar o septo, quer dizer, ela vai passar do meio, ela tem que nascer à esquerda, ela passa para nascer no meio,
ela empurra o septo interventricular. Então, nasce o defeito de CIV, a descontinuidade. A gente chama isso de CIV de mau alinhamento. Quando a aorta cavalga mais que 50%, ó, isso aqui é 50%. Se ela fica assim, ela cavalgou mais, ela está mais para o direito do que para o esquerdo. A nomenclatura, pela anatomia, muda como dupla via de saída, como se os dois vasos saíssem de um ventrículo só. No caso da tetralogia de Fallot, esse cavalgamento é inferior a 50%. É como se a aorta fosse 50% do direito, 50% do esquerdo, tá? E o septo aberto, porque para ela pertencer aos dois, eu tenho que ter um defeito. Então, é como se o cavalgamento da aorta criasse esse IV, tá? Então, aí eu já falei em dois defeitos: cavalgamento da aorta, comunicação interventricular. Agora eu vou voltar para o slide para explicar o resto. Bom, voltando aqui à tetralogia de Fallot. Então, eu expliquei para vocês a CIV e o cavalgamento da aorta. Como eu falei para vocês que o septo ele é empurrado para o lado, então eu tenho, se a aorta que é à esquerda, ela cavalga para a direita, eu vou estreitar quem? A via de saída do ventrículo direito. Então, eu vou estreitar a saída da pulmonar. Nesse caso aqui, é um estreitamento infundibular. Infundíbulo a gente tem no ventrículo direito, que a reação é uma área abaixo da válvula pulmonar. Então, aqui é uma região muscular. Eu tenho um estreitamento dessa região aqui. Então, eu tenho uma estenose. A gente fala em estenose pulmonar, mas a gente tem que pensar que a gente tem, quando eu falo estenose pulmonar, eu tenho a válvula, então eu posso ter uma estenose de nível valvar, uma estenose de nível infundibular, que é abaixo, que é subvalvar, ou uma estenose supravalvar, que daí é bem no vaso mesmo. No caso aqui da tetralogia de Fallot, a estenose é muscular, ela é infundibular. Por que é importante eu ressaltar isso com vocês? Como o estreitamento é músculo, o músculo ele é o quê? Ele é dinâmico. Por isso que na tetralogia de Fallot, a criança chora, ela aumenta a demanda, ela fica mais roxa. Então, a criança, às vezes, dependendo do grau de estreitamento, ela vai fazer cocô, vai fazer força e aumenta a cianose. Isso é graças ao componente infundibular. É uma situação que pré-operatória a gente entra com beta-bloqueador para evitar esses estreitamentos aqui, para não piorar a cianose dessa criança. Que quando eu falo em estenose pulmonar valvar, já não existe. Porque a válvula é única, se ela não tem uma abertura boa, ela não é dinâmica. O músculo é. Então, a estenose aqui da tetralogia de Fallot, ela é muscular, ela é subvalvar, tá? Bom, então, olha os defeitos. Cavalgamento da aorta, comunicação interventricular tipo mau alinhamento, estenose subvalvar pulmonar. O último, para ser chamado de tetra, é a hipertrofia do ventrículo direito. Mas por que eu tenho hipertrofia? Porque eu tenho uma aorta que cavalga, ou seja, a pressão sistêmica ela tem um pouquinho da pressão do VE e um pouquinho da pressão do VD. Já vai gerar uma sobrecarga de pressão. Toda vez que eu tenho sobrecarga de pressão, eu tenho hipertrofia. Quando eu tenho sobrecarga de volume, eu tenho dilatação de cavidade, tá? Outra coisa que vai gerar um esforço maior do ventrículo direito é a estenose. Vocês imaginam a força que esse ventrículo vai ter que fazer para mandar sangue para pulmonar para vencer esse estreitamento aqui. Então, pronto, aí, ó, nós já ficamos com os quatro defeitos que compõem a tetralogia de Fallot, tá? Então, uma criança que eu já adiantei, eu tenho mistura de sangue aqui, né? Só que nesse caso aqui, por que a criança é roxa? Vamos ver.
Não pensem que a cianose ela é idêntica para todas as cardiopatias, não. O final é a cianose, ó, claro que é igual, não existe cianose diferente. Mas o mecanismo que causa a cianose são diferentes de acordo com a doença. Por isso que eu falei para vocês no começo que entender a fisiopatologia é muito importante, porque eu vou entender o que está acontecendo. Olha para vocês verem. Aqui eu tenho estreitamento do lado direito, mas quando o lado esquerdo ainda tem uma pressão grande em relação ao direito, o shunt aqui na CIV vai ser o quê? Do lado que tem mais para onde tem menos. Agora, se eu tenho uma estenose aqui muito forte, a pressão do lado direito ela vai ficar superior à sistêmica, o que vai acontecer com esse sangue? Vai desviar do lado direito para o lado esquerdo. Fora que, além disso, se o sangue desvia para o lado contrário, eu também diminuo o que vai ser oxigenado pelo pulmão, porque vai desviar sangue para o lado errado. Então, aqui está a origem da cianose dessa criança, tá? Bem, vou mostrar mais um aqui para vocês, que é muito parecido com a tetralogia de Fallot. Aqui, ó o nome dessa doença, atresia pulmonar. Falou atresia, é diferente da estenose. Atresia é fechado. Então, eu não tenho abertura. A válvula pulmonar, ela não funciona, tá? Você já vem de cara aqui que eu tenho uma pulmonar muito pequena em relação à aorta. Então, o que a gente vai imaginar aqui? Ué, mas Milvia, se não passa aqui, como é que vai fazer? Por isso que eu falei para vocês, raciocinem fisiopatologia. Então, vamos lá. O sangue entra aqui no ato direito, vem das veias cavas, vem para o ventrículo direito. Opa, não tem saída. Tem que ter uma saída. O sangue não tem inteligência, ele tem que procurar saída. Aqui, nesse caso, a saída vai ser quem? CIV. A CIV aqui, ela é legal. É bom ter CIV. Por quê? Porque o sangue vai vir, vai misturar. Mas eu tenho saída para ele. Então, aqui é outra causa, diferente da tetralogia. Aqui, quando o sangue venoso, ele vai de encontro ao sangue arterial, eu vou diminuir a saturação do meu sangue arterial. Não tem como essa criança não ser roxa. Porque o sangue que vai para a aorta, olha a cor que ele está roxo. Ele não é vermelhinho, porque ele teve mistura com o sangue azul. Vamos falar assim, né, para ficar mais fácil. Então, o sangue vem todo para a aorta. Fala, nossa, mas é pulmonar, o pulmão da criança, como é que faz? Ah, aí vem o bendito do duto arterial, que a gente ama de paixão, né? Nessa parte aqui, nós vamos adorar ter ele aberto. Por quê? Porque ele vai fazer o desvio de sangue para o pulmão. Então, os pulmões desse paciente vai ficar irrigado. Então, aqui você já vai pensar comigo, você já sabe um tratamento para essa criança aqui precoce. Né? Eu não vou falar agora, vou falar depois. Você já sabe o que a gente vai fazer, né? Eu não posso deixar esse ducto fechar, tá? Eu preciso dele para irrigar minhas pulmonares. Vamos ver que doença é essa aqui, que eu não pus o nome. Ah, essa doença aqui, que nós temos de errado aqui? Eu não tenho praticamente ventrículo direito. Olha o que é ventrículo dessa criança. Olha aqui a massa que eu tenho aqui. Então, eu tenho uma atresia tricúspide. Eu não tenho passagem do átrio direito para o ventrículo direito. Aí, nós vamos amar ter o forame oval aberto, porque ele é muito necessário. Ele já está no período fetal e se não tiver, a criança vai morrer. Porque a única saída desse sangue do átrio direito é ir para o átrio esquerdo através do forame oval, tá? Então, eu tenho essa ida para cá. O que vai acontecer com esse sangue dessa criança? Vai misturar. Então, agora, na atresia pulmonar e atresia tricúspide, eu tenho cianose por mistura de sangue. Eu não tenho cianose igual na tetralogia de Fallot por desvio, tá? Na tetralogia de Fallot, nós temos tetralogia de Fallot, que a gente chama de criança azul e criança rosa. A rosa é quando a estenose é leve e a CIV é grande. E a criança azul da tetralogia, uma criança com estenose importante, porque vocês vão ver que vai ter desvio direito e esquerdo. Agora, a atresia pulmonar e a atresia tricúspide tem mistura de sangue. Então, eu posso dar o oxigênio que for. O sangue mistura, essa criança jamais vai saturar bem, tá? Aí, nesse caso aqui, ainda tem um agravante, a atresia tricúspide, ela é danadinha. Eu tenho atresia tricúspide tipo 1, tipo 2, tipo 3. A tipo 1, a aorta sai do VE, ok, e a pulmonar sai do VD, ok. Eu não tenho um VD formado porque eu não... Gente, imagina,
Se eu não tenho passagem, não tem sangue, eu não preciso daquela cavidade. Para que ela vai nascer enorme? Ela vai atrofiar. Igual, se eu sofrer um acidente e ficar tetraplégica, meu músculo não vai atrofiar porque eu não estou andando? Mesma coisa, o ventrículo aí, ele não tem motivo para ele existir, tá? Então, ele vai ficar uma cavidade que a gente chama de rudimentar, e não precisa dele. Aí, aqui é uma fisiologia univentricular, eu só tenho um ventrículo desenvolvido. Não, não importa que eu tenha outro ventrículo, se ele for rudimentar, ele não tem função. Então, isso aqui é um ventrículo único, tá? Bem, então, ó, sangue passou para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Aorta, canar arterial, pulmonar. Aí que eu falei para vocês, o tipo 1, eu tenho vasos normoposicionados. E, além disso, eu posso ter atresia pulmonar associada, porque se está fechado a válvula tricúspide, eu não tenho muita funcionalidade, eu posso evoluir com estenose pulmonar. Tenho crianças, então, tipo 1A, tipo 1B, tipo 1C. Toda vez que falar tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tem a ver com os vasos. Tipo 1, vaso normal posicionado, ou seja, aorta, vé, pulmonar do VD, ok, normal. Tipo 2, vasos transpostos. Então, atresia tricúspide com vasos transpostos. Aí eu tenho pulmonar saindo do ventrículo esquerdo e a aorta saindo do direito. Tipo 3, vasos mal posicionados, mas com ventrículos trocados. Eu tenho dupla troca. Eu tenho troca de ventrículo, troca de vaso, tá? Então, é uma loucura. E quando eu falo A, B e C, o A é atresia pulmonar, o B é estenose pulmonar e o C, CV ampla. Então, eu posso ter, é uma gama, atresia tricúspide, a gente tem que avaliar bem o que é. O que eu tenho de associação com esse defeito, tá? Mas, no final das contas, toda vez que vocês ouvirem falar em estenose pulmonar ou atresia pulmonar associada, você já vai imaginar pouco fluxo para o pulmão. Se eu não tiver essa condição, eu tenho CIV. Aí lembra lá do primeiro slide de doença que eu falei da CIV. Eu tenho hiperfluxo pulmonar. Então, independente do tipo 1, 2 ou 3, toda vez que eu não tenho caso de estreitamento pulmonar, eu vou ter um paciente com hiperfluxo. Então, todos os tipos C da atresia tricúspide são casos de hiperfluxo. Então, é uma patologia muito complexa por causa da associação de defeitos, tá? Bem, aqui, vamos ver essa doença aqui, tá? Vou dar um tempinho para vocês olharem. O que tá esquisito aqui é que o meu vaso, lembra que eu falei para vocês que eu tenho a pulmonar anterior à aorta? Eu tenho um X. Quando a gente faz o eco, a gente abre primeiro mais posterior, a gente vê a aorta. Anterioriza mais, eu vejo a pulmonar. Elas cruzam. Aqui é a chamada doença em paralelo. Eu tenho a aorta em paralelo com a pulmonar. Então, a minha aorta está azul. Isso aqui é ruim, né? A gente olhar isso. Então, ventrículo direito, aorta. Ventrículo esquerdo, pulmonar. Então, circulação em paralelo. Olha isso. Entra sangue das veias cavas para dentro do átrio direito, vem para o ventrículo direito, vai para o corpo. Não oxigenou. E o esquerdo, né? Não vai receber sangue, que não vem no pulmão. Vocês imaginam essa criança? Não tem como viver, não tem. Então, o que ela tem que salvar ela? Forame oval para misturar e canar arterial para misturar. Aí é que tá. Se essa criança nascer e a gente não souber que é isso, e fechar o canar arterial, não tem jeito dela ir para frente, tá? E é uma doença, então, dependente demais do canar arterial. Nesse caso aqui, eu preciso do canar arterial para que sangue chegue ao pulmão. Já na doença anterior, eu preciso aqui do canar arterial para ir fluxo para o pulmão, tá? Então, de qualquer jeito, são doenças que eu tenho hipofluxo pulmonar. São mecanismos diferentes, mas eu tenho hipofluxo pulmonar. Mas aí tem como complicar também. Vamos complicar essa doença aqui. Ela pode ser simples, ou seja, só a troca de vasos, ou complexa.
Como que é complexa? Eu posso nascer com uma CIV, então eu posso ter uma CIV, eu posso ter uma estenose pulmonar aqui, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Eu adoro transposição com CIV e estenose pulmonar. Adoro, é o melhor caso. Você falar que doida essa médica, é louca? Sou louca não, vou explicar por quê. Quando é assim purinho, só com a troquinha de vaso, a criança é totalmente dependente do canal e tem pouco tempinho para a gente resolver o caso dela, tá? Porque o canal não vai dar conta, e às vezes mesmo com a prostaglandina ele pode fechar. Então a gente vai ter um problemão. Não tem para onde ir o sangue. Vai ter um quadro grave de choque, de acidose e vai morrer. Agora, se eu tenho ACV, puxa, dá para respirar, o sangue mistura aqui embaixo. Então, eu preciso do pulmão, o sangue vai passar aqui por baixo, vai para o pulmão. Olha que belezinha. Eu ganho tempo. Outra coisa, se eu tiver uma estenose pulmonar, mas que seja equilibrada, né? Não precisa ser uma estenose tão grande. Eu vou fazer uma força nesse ventrículo esquerdo aqui. Então, eu vou manter a anatomia do ventrículo esquerdo forte, isso é bom para cirurgia, porque a cirurgia aqui vai ser uma troca, né? Eu vou ter que voltar a aorta para o lado dela e vou ter que voltar a pulmonar para o lado dela. Se demorar muito para isso acontecer, o ventrículo esquerdo vai ficar fraco. Por quê? Porque ele só lida com a circulação pulmonar, ele não lida com a circulação sistêmica. Então, existiam no passado algumas cirurgias, tem uma que chama Yacoub, que faz uma bandagem pulmonar para fortalecer o ventrículo esquerdo. Então, aqui, igual eu falei para vocês, dá para complicar essa doença. Então, quando tem, nesse caso aqui, mais defeitos, eles são bem-vindos porque eles vão ajudar na fisiologia da doença, tá? O pior é o que só tem foraminoma canal, porque ele realmente, você tem pouco tempo para encaminhar para um grande centro. Olha esse defeito aqui. Esse aqui é o famoso troncos arteriosos. Então, eu tenho um único vaso nascendo aqui, ó. Aqui dá para ver cavalgamento bonitinho, né? Aqui o vaso aqui no meio e o septo dividindo. Então, aqui eu tenho um vaso único. E dele nasce a aorta e dele nasce a pulmonar. Então, a mistura não ocorre no ventrículo, ocorre dentro do vaso, tá? Aqui, uma doença muito temida, eu vou falar para vocês assim, que é claro, o ideal é um coração saudável, mas essa é a pior doença que tem. Essa é a hipoplasia do coração esquerdo. Porque, olha, gente, as crianças vivem melhor com a hipoplasia do coração direito do que o esquerdo, porque além de você ser um paciente univentricular, ó, aqui é um ventrículo rudimentar à esquerda, você ainda tem um ventrículo fraco, um ventrículo que não foi feito para trabalhar com circulação sistêmica. Vamos pensar uma coisa. Se a gente for medir a nossa pressão aqui no braço, quanto que é a pressão do adulto? Vamos pôr lá, 11, uma pressão normal, né? 11, 12. Então, nós temos 120, 110, 120 de pressão para o meu ventrículo vencer para mandar sangue sistêmico, né? O pulmão é em torno de 20. Então, eu tenho mais ou menos, aqui uma análise assim, só para vocês terem uma ideia, uma diferença de pressão pulmonar sistêmica em torno de 100 milímetros num adulto. Então, vocês imaginam, se o meu ventrículo direito é acostumado, ele nasce, ele tem fibra para lidar com 20 milímetros, ele vai ter que lidar com 120. Ou seja, vai chegar uma hora que ele vai dar defeito, né? Então, por isso que essa é a mais temida, porque eu tenho cirurgias que vão levar o sangue venoso. Sangue venoso é sangue leve, sangue de veia, que não tem pico. Então, você desloca ele melhor para a circulação pulmonar por cirurgia, por anastomoses, do que o sistêmico. O sistêmico eu lido com pressão alta. Então, ter alteração na aorta é muito ruim. É assim, prognóstico muito ruim mesmo. Mas é claro que a medicina vai avançando, as cirurgias vão melhorando. Hoje a gente tem técnicas híbridas em que se mistura cateterismo e cirurgia no mesmo procedimento. Então, estão melhorando muito a sobrevida desses pacientes, tá? Mas aqui, a gente tem pacientes que têm uma estenose, não, desculpa, falei errado, uma atresia mitral, que pode vir associada à atresia aórtica, ou estenose mitral, estenose aórtica. Eu sei que o que marca essa doença, independente do defeito primário, se é estenose, se é atresia, é a involução do ventrículo esquerdo e a involução da aorta ascendente.
A aorta ascendente, que é a que liga aqui com o ventrículo. Porque a descendente está recebendo sangue de quem? Do nosso amigo canal arterial aqui, que a gente ama ele aqui também, tá? Bem, a última que eu vou mostrar aqui, porque a gente tem muita associação de defeitos, né? Mas eu estou mostrando as principais aqui para vocês verem as diferenças de fisiopatologia, de mecanismo de cada patologia. Aqui é a coartação da aorta, eu falei para vocês no começo em relação ao canal arterial. A gente deveria ter onde está pontilhado aqui a aorta, a gente vê o estreitamento. E aqui também dá para complicar, né? Se quiser. Geralmente, o mais comum é a coartação após a emergência da subclave esquerda. Mas eu posso ter uns mais raros, eu posso ter coartação entre a carótida esquerda e a subclave esquerda, e entre o tronco bracocefálico e a carótida esquerda. Então, eu tenho níveis de coartação da aorta, tá? Bem, vamos falar então, a gente já viu, né, um quadro, panorama desanimador aí de doença, vamos falar das alterações clínicas. Eu falo que, ó, cardiologia é isso aqui, ou meu paciente vai ser cianótico, ou ele vai ter insuficiência cardíaca, ou os dois, ou ele vai ser cianótico com insuficiência cardíaca, ou ele vai ter um sopro, ou ele vai apresentar uma arritmia. Não existe manifestação de cardiopatia congênita que não tenha alguma dessas situações, tá? Então, se o paciente não está grave, o grave vai ser cianose e insuficiência cardíaca. Mas aquele paciente que chega para a gente com 5 anos de idade, com sopro, muitas vezes você olha para ele, você não vê cianose, você não vê insuficiência cardíaca, você só vê o sopro, né? E mais raro, uma manifestação de arritmia simples, tá? Eu peguei no eco uma vez um paciente de 25 anos, uma criança especial, que tinha, deixa eu tentar lembrar o que era, eu acho que era, gente, fibrilação atrial. Aí foi fazer o eco, por que ele fibrilava? Porque ele tinha um átrio gigante por causa de uma CIA. A CIA é um defeito chato, eu falo que ele não sopra, né, quando é pequenininho. Então, você vai perceber, ou porque a criança não desenvolve, ganha peso, né, alguma coisa assim mais leve, ou porque a criança vai evoluir com a dilatação e evoluir com a arritmia. Aqui uma dúvida, né, a gente estava falando aqui, por que a CIA não sopra? Porque o sopro ele é dependente de diferença de pressão, tá? Na hora que eu chegar no sopro, eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos falar da cianose primeiro. É o mais comum, né? Todo mundo, criança cianótica, todo mundo já pensa em coração. Coloração azulada da pele e mucosa. É um decréscimo importante no conteúdo arterial de oxigênio, diminuindo a oferta para os tecidos. Alguns defeitos cardíacos desviam parte do retorno venoso sistêmico diretamente para a circulação sistêmica arterial, evitando que esse sangue passe pelos pulmões, shunt direito e esquerdo, causando a diminuição do fluxo pulmonar e insaturação arterial. Então, é o que a gente comentou em algumas doenças lá. Ou eu tenho uma estenose, uma atresia que não vai direto sangue para o pulmão, vou depender do canal. Aí você olha o tamanho que é um vaso e o tamanho que é o canal. É claro que eu vou ter um fluxo muito menor, eu causo uma dificuldade, uma insaturação. Outro modo da gente ter a cianose é se eu tenho desvio de sangue do lado direito, que é um sangue com pouca oxigenação, para o lado esquerdo, que vai sujar o sangue, que é mais com saturação melhor. Então, a gente vai ter um defeito por mistura de sangue. Então, ou é mistura de sangue, ou pouco sangue chegando aos pulmões. Vai ser a causa da cianose. Então, uma estenose é uma atresia pulmonar com shunt intracardíaco. Exemplos, nós já falamos, tetralogia de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricúspide com atresia ou estenose pulmonar. Só a atresia tricúspide, se ela tiver CIV e não tiver nada na pulmonar, eu posso ter um quadro só de insuficiência, um quadro mais de insuficiência cardíaca, né, do que propriamente a cianose. Lembrando que, nesse caso da atresia, eu não vou falar só isso não, porque o que acontece? Lembram da foto que eu falei que é obrigatório ter uma CIA, né, ter um defeito no septo dos átrios, então o sangue do direito vai para o esquerdo, vai misturar, então eu vou ter cianose também pela mistura, mas a cianose pode ser discreta perto de uma insuficiência cardíaca,
se eu não tiver alteração na pulmonar, porque são defeitos associados, né, que eu falei para vocês. Eu faço eco, aí eu desenho, eu conto os defeitos para poder ver, porque para não ter perigo, né, de eu esquecer alguma coisa, eu tenho que desenhar, analisar o defeito, para eu entender o que está acontecendo, eu tenho que ver se tem hipofluxo, se depende do canal, eu tenho que imaginar tudo isso. Não pensem que é fácil, que a gente faz exame já sabe de cor. Tem que sentar e raciocinar, tá? A partir do momento que vocês descobrirem que cardiopatia é raciocínio, fica gostoso de trabalhar, porque a gente vai ter que pensar. Outra causa que eu não falei ainda, né, tem uma só que eu não falei ainda, de cianose, é a drenagem anômala, conexão anômala de veia pulmonar. A outra seria de conexão anômala arterial, né, que é a discordância ventrículo arterial, que é transposição das grandes artérias, nós já vimos. No caso da drenagem, eu não pus a foto, mas vamos imaginar. São 4 veias pulmonares. Eu posso ter drenagem anômala de 1, 2, 3 ou 4. Quanto mais veias forem anômalas, pior vai ser o caso. Se for só uma, o caso é um pouco melhor, tá? No caso da drenagem anômala, se eu tiver total, bonitinho o lado direito ele vai trazer o sangue menos oxigenado para a região dos pulmões e depois voltaria pelas vias pulmonares para o átrio esquerdo. No caso aqui, ele não vai para o átrio esquerdo, ele vai drenar em outro lugar, geralmente átrio direito. Então, eu vou precisar também de um defeito no septo interatrial, que a gente nasce com ele, que é o foraminal, para deixar ir sangue do lado direito para o lado esquerdo, senão o paciente morre, tá? Aí vem um problema, quando eu tenho uma obstrução, uma diminuição do tamanho desse foraminal, porque como só tem ele acaba ficando um pouquinho mais necessário, ele não vai fechar, porque passa ali por pressão o sangue. Mas é claro que quanto maior for o tamanho do defeito, melhor para a criança. Isso, o tamanho do defeito, ele vai falar contra a gravidade ou não dos sintomas do paciente, tá? Isso aqui eu não tinha comentado com vocês. Outra causa de cianose, nós falamos aqui das estenoses ou das atresias pulmonares. Falei aqui da drenagem anômala, tanto de veia quanto de artéria. E agora eu vou falar que tem a outra causa, seria as misturas que a gente viu, né? Quando as cavidades, o sangue, ela mistura de uma cavidade para outra. O ventrículo único, existe até, gente, o ventrículo único em que os 2 átrios desaguam num só. Eu não tenho septo interventricular, mas é mais raro. Geralmente, o ventrículo único ele é derivado de uma atresia ou tricúspide ou mitral. Aí você fica com um ventrículo só, tá? Bom, a cianose da criança com cardiopatia é central, quase sempre generalizada. Então, quando a mãe fala que o filho está roxo, ele tem que ser roxo por inteiro, né? O que a gente espera da cianose da cardiopatia é isso, se eu misturo dentro do coração, se eu tenho engrenagem anômala, o que sai para o lado esquerdo para o sistêmico é a mesma saturação, né? Agora, tem uma cardiopatia que quando ela manifesta na infância, eu posso ter cianose diferencial, a coartação da aorta. Aí a gente volta na foto em que eu tenho ali o canal arterial próximo ao local da coartação. Então, vamos imaginar uma situação de cianose diferencial. Assim, a gente viu o arco, eu vou até voltar a foto aqui, vocês me desculpem que fica mais fácil, não gosto de explicar sem mostrar. Aqui, então aqui, o sangue oxigenado, ele vem. Aí aqui, se a obstrução for onde está nessa figura, o sangue oxigenado vai para onde? Para os braços, para a cabeça. Mas aqui está estreitado, então, quanto mais grave for o estreitamento, porque assim, eu não estou falando em atresia aórtica, atresia aórtica não passaria nada, estou falando de estenose, então, eu tenho estenose leve, moderada e grave. Estenose leve, o sangue passa com pressão, mas passa. Estenose grave, quem que vai levar sangue para o membro inferior? Nosso amigo canal arterial, não está aqui, mas seria ele. Neste caso, uma estenose grave, esse paciente vai manifestar no período infantil, não vai ser adulto.
A gente costumava falar de coartação no período infantil, né, na criança e no adulto. Na criança, eu tenho cianose diferencial, se o membro inferior foi irrigado pelo canal arterial, porque vai ser direito, esquerdo. Então, eu posso ter saturação normal na mão, saturação alterada nas pernas. Outra coisa, se for uma cortação entre a carótida e a subclave esquerda, eu vou ter uma saturação diferente entre o braço direito e o braço esquerdo. Isso, gente, é uma explicação para a gente entender, no final eu vou falar sobre o teste do coraçãozinho, que é feito no berçário, tá? Então, a gente geralmente escolhe o braço direito, geralmente não, é obrigatório. Por quê? Porque até o momento não foi catalogado nenhuma coartação aqui antes da subclave, do tronco braquicefálico. Então, eu sempre vou ter coartação a partir do braço esquerdo, tá? Então, quando eu medir a saturação no braço direito, ela é fidedigna, porque ela sempre vai ser da aorta ascendente, a gente chama de pré-ductal, é tudo que é antes do canal. O que é depois do canal, aí pode englobar, em alguns casos, o braço esquerdo, então já pode ser outro tipo de saturação. Então, por isso que o teste do coraçãozinho ele é feito no braço direito. E nas pernas, porque eu não ponho o braço esquerdo, porque tem coartação que entra o braço esquerdo e tem coartação que não entra. A perna sempre. Porque de qualquer jeito, qualquer nível que trocar que tiver a coartação, a perna está dentro. Então, depois nós vamos voltar a falar do teste do coraçãozinho. Mas aí é um caso de cianose diferencial entre membro superior e membro inferior, tá? Bem, aqui a cianose, ela é cardíaca ou não? Então, assim, quando vocês estiverem de frente com um paciente cianótico, que vocês não saibam ou não respiratória, a gente costuma indicar o teste da hiperóxia. Então, você faz uma gasometria, tá? Geralmente no membro superior direito, você vai medir a PO2 na gasometria, tá? Depois você vai fazer administração de 5 a 10 minutos de oxigênio a 100%. Se for um bebê que precisa fazer ventilação com pressão positiva com bolsa, válvula, máscara, ou uma máscara assim, de oxigênio não reinalante, você vai oferecer a fonte a 100% e faz outra gasometria para poder ver se a saturação, se a PO2 vai melhorar. Quadro pulmonar, em que eu tenha melhora com oxigênio, quadro pulmonar, você vai ver melhora do paciente, da saturação e da pressão PO2 com o oxigênio. Cardiopatia, não. Vamos voltar naquelas figuras mentalmente. Se é cardiopata e mistura sangue, não é falta de oxigênio. É porque mistura sangue. Então, eu vou ver que é um paciente que não melhora com oxigênio, tá? O não aumento da pressão acima de níveis citados está fortemente associado à alteração cardíaca. Então, para a gente ter certeza que não é cardiopatia, a gente vê quanto que aumentou na pressão de oxigênio, tá? Aí a gente vai ver, por que acontece? Se você desconfiar que é uma cardiopatia, dependendo do lugar que você está, você vai pedir o exame de ecocardiograma, né? Se não, você pode até pedir para ajudar no diagnóstico diferencial, mas para você saber se você tem um cardiopata ou não, porque se for cianótico e for cardiopata e for bebê, o que nós vamos fazer? Pensar que a maioria das cardiopatias graves eu preciso do canal arterial. Então, o meu tratamento vai basear na persistência do canal arterial, tá? É um jeito, assim, de ter uma ideia. Mas é claro que, eu coloquei aqui em cima, o ecocardiograma é o principal exame. Suspeitou de cardiopatia congênita, é uma urgência internar essa criança e pedir o exame de eco, que ele faz a avaliação morfológica da anatomia, para a gente saber o que fazer com essa criança, tá? Em algumas doenças, a criança pode aparentar estar bem, mas pode piorar subitamente em poucas horas. Bem, nós falamos até aqui de uma manifestação de doença cardíaca, que é a cianose. Agora nós vamos falar de insuficiência cardíaca. É uma outra manifestação. Eu tenho cardiopatia com associação de insuficiência cardíaca e cianose, e tem os extremos, o cianótico com hipofluxo, que não tem insuficiência cardíaca, e o paciente com insuficiência cardíaca sem cianose,
tá? Um exemplo aqui são defeitos de septo. Então, CIA, que é defeito do septo a nível atrial, CIV, defeito de septo de nível ventricular. Uma persistência de canal arterial, em que eu não tenho cardiopatia associada, só o canal arterial que não fechou, posso gerar uma insuficiência cardíaca. Quando a gente cita que eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu tenho uma falha no meu débito cardíaco. Então, eu preciso, para manter o débito cardíaco, eu preciso ter uma entrada de sangue, eu preciso ter funcionamento do coração do músculo para bombear e tem que lidar também com a resistência. Então, se eu tenho uma alteração nessa situação, vou gerar uma insuficiência cardíaca, porque o meu tecido, ele não vai receber a oxigenação que ele precisa. Mas não necessariamente é falta de oxigênio, pode ser um defeito na estrutura muscular, tá? Então, a insuficiência é o estado fisiopatológico caracterizado por alterações da circulação pulmonar e sistêmica que resultam em respostas neurohormonais compensatórias, desencadeadas quando a demanda hemodinâmica excede a capacidade do coração de gerar fluxos e pressões adequadas. Então, a gente tem uma continha que é o débito cardíaco, ele é dependente da frequência cardíaca e do volume sistólico. Então, esse débito cardíaco, ele depende do volume de enchimento ventricular. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter um choque num paciente que tem desidratação. Porque eu tenho um músculo bom, eu tenho força no coração, mas eu não tenho volume. Então, eu não vou ter um débito cardíaco satisfatório. Eu posso ter um problema na pós-carga, um aumento da resistência, então o ventrículo vai ter que fazer uma força maior, vai ter que brigar com uma resistência. Se for do lado direito, pulmonar, por exemplo, hipertensão pulmonar. Se for do lado esquerdo, aí é hipertensão sistêmica. Eu posso ter uma alteração na contratilidade, por exemplo, a miocardite, ou problemas de frequência cardíaca, por exemplo, bradicardia, taquicardia. Nós temos situações de taquiarritmia que evolui para ação ventricular, tá? Bom, nós falamos da sobrecarga de volume, que são desvios da esquerda para a direita, por exemplo, a CIV, uma insuficiência valvar simples, então eu tenho só uma estenose pulmonar ou só uma estenose aórtica, eu posso gerar uma sobrecarga de volume. Anemia, eu faço muito eco de paciente com anemia falciforme por ventricular. Hipervolemia sanguínea, tá? Sobrecarga de pressão, obstruções das vias de saída, toda vez que falar via de saída é pulmonar e aorta. Hipertensão arterial sistêmica e a hipertensão pulmonar. E tenho também insuficiência cardíaca por obstrução ao retorno venoso pulmonar, que é no caso da drenagem anômala, que é diretamente ligada ao sistema de drenagem de veias pulmonares. A estenose mitral também causa uma obstrução do retorno venoso pulmonar por aumento da pressão. Se o átrio ele não consegue desaguar para o ventrículo, ele vai represando tudo que está para trás, tá? E a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, que é justamente isso. Eu não tenho esse deságue do átrio para o ventrículo. Distúrbios primários do músculo cardíaco podem gerar insuficiência cardíaca, aí no caso eu tenho defeito na região do miocárdio, processo inflamatório, tecido já de nascença anormal, tumores, doenças de depósito, perfusão, origem de artéria coronária também existe, hipoxemia e acidose, e as alterações de frequência que eu comentei. Bom, sintomas para a gente identificar uma insuficiência cardíaca na criança. Vamos falar da criança aqui. Uma coisa muito importante, os pediatras, a Mara está aí para depois confirmar, aquela criança que às vezes a gente não ouve sopro, ou ouve um sopro leve, mas é uma criança que não ganha altura, não ganha peso, dificuldade de ganhar peso. Então, a maioria dos pediatras sempre acrescentam na sua investigação de retardo de crescimento ponderostatural uma avaliação cardíaca. Por exemplo, tem a CIA, eu falei para vocês que às vezes eu não tenho sopro, que a maioria criança eu não tenho, uma criança com insuficiência cardíaca. Ela tem aumento do trabalho respiratório, então ela vai ter o quê? Taquipneia, né? E desconforto respiratório. Intolerância a esforço, às vezes parado tá tudo bem, mas vai fazer uma atividade, nem precisa ser correr, brincar, andar. No caso do bebê, mamar ao peito.
pode gerar um esforço físico. E retenção hídrica em território pulmonar, esplâncnico e periférico. Então, eu posso ter primeiro, dependendo da patologia, a gente fala uma insuficiência cardíaca, né, direita, então eu vou ter só sintoma respiratório, e eu tenho a insuficiência cardíaca mais ampla, que além do caso da taquipneia, desconforto respiratório, eu posso já ter turgência de jugular e edema de membro inferior, fígado rebaixado, né? A gente vai palpar um fígado mais baixo. Então, esses são os sintomas. Agora, vamos falar um pouquinho do sopro, a gente já está quase acabando, tá? O sopro, às vezes ele vem isolado, é a maior causa de encaminhamento para investigação, tá? Aproximadamente metade dos pacientes apresenta sopro inocente, até mais, viu? Quando o sopro é detectado em consulta de rotina e o paciente não tem nenhum outro sintoma associado, a cardiopatia geralmente é leve, de bom prognóstico. Gente, a gente tem nessa categoria as cardiopatias de da esquerda para a direita. Eu falo assim, para ter sopro, tirando o inocente, que aí vem outras situações, sopro patológico, eu tenho que ter, para eu ter um barulho, eu tenho que ter uma obstrução. Então, você vai ter sopro se eu tiver uma estenose valvar. Por quê? Porque o sangue passa com turbulência e vai gerar um sopro. Então, eu posso ter sopro em relação à válvula mitral, em relação à válvula tricúspide, aórtica ou pulmonar. Defeitos obstrutivos. Ou, às vezes não é obstrução, é uma regurgitação, também gera sopro. Canal arterial isolado, canal arterial de modo geral, eu tenho um sopro entre os grandes vasos, é chamado sopro contínuo. Por quê? Porque ele não é amplo na sístole ou na diástole, ele é como um todo. Eu tenho a presença do barulho, tanto na sístole quanto na diástole, tá? Ele é um sopro mais em região infraclavicular esquerda, bordo esquerdo alto. Os outros sopros dependem do local de obstrução, né? Se é válvula mitral, vai ser mais audível em foco mitral. Se for em válvula pulmonar, mais audível em foco pulmonar. Enfim, o local vai ajudar a gente a imaginar, né, qual que é o tipo de sopro, por que está acontecendo. Uma outra situação que eu posso ter sopro é se eu tiver defeito septal. Então, a C e V, eu tenho uma grande diferença de pressão. Se eu tenho diferença de pressão, o sopro vai acontecer porque eu vou ter um desvio de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. É um sopro, tá? Agora, a CIA, eu comentei várias vezes, CIA não gera sopro. Mas assim, vamos pensar. A diferença de pressão entre os átrios é muito pequena. É de 2 a 4 milímetros de mercúrio. Isso não gera barulho. Então, não vou escutar sopro porque eu tive diferença de pressão. Existe a diferença de pressão e o desvio do sangue, mas eu não vou escutar sopro. Mas como que é o sopro da CIA? O sopro da CIA é porque eu tenho desvio de sangue do lado esquerdo para o lado direito. Então, o lado direito, além do sangue que ele recebe, ele vai receber um sangue extra vindo do átrio esquerdo. A pulmonar, quando sai do VD, ela trabalha com uma quantidade de sangue, que era para vir da circulação sistêmica, via retorno venoso. Quando vem um pouquinho mais de sangue do átrio esquerdo, eu aumento o volume. Então, é estenose pulmonar relativa, porque a minha pulmonar tem um tamanho e vem mais sangue do que ela seria capaz. Então, eu gero um som de estenose pulmonar. Muito leve, porque minha válvula é normal, tá? Então, com o passar do tempo, eu posso, dependendo do tamanho da CIA, do tanto de fluxo que vem, eu vou ter um sopro audível, tá? Mas não é muito característico, ainda mais em criança pequena. Bom, então, quando essas doenças apresentam repercussão hemodinâmica, a causa do encaminhamento geralmente é a insuficiência cardíaca, né? Agora, imagina a transposição. A transposição é uma doença grave e eu não tenho sopro. Agora, as doenças, o sopro faz muito barulho, mas nem sempre ele é tão grave assim. O que a gente vai olhar? Soprou em bebê? Ué, bebê soprando? Não deu nem tempo de ter variação do sangue? Então, vamos olhar com calma, porque parece ser pior. Ah, a criança tem 10 anos, você olhou, não tem insuficiência cardíaca, não é cianótico.
pode ter alguma dificuldade de ganho de peso e tal, mas 10 anos chegou para você, você já fala, bom, é diferente de uma criança que chega no período neonatal, né? Então, a idade que manifestou, se tem mais sintomas associados. Então, a gente olha tudo isso para poder ver a gravidade do caso, né? E o sopro a gente define se ele é sistólico, diastólico ou contínuo. Lembrando que sopro diastólico jamais ele é inocente. Sopro sistólico pode ser inocente, contínuo pode ser inocente, tá? O sistólico ele ocorre entre a primeira e a segunda bulha cardíaca, o diastólico entre a segunda e a primeira bulha cardíaca, e o contínuo ininterruptamente entre essas bulhas. Falei do teste do coraçãozinho para vocês, a gente geralmente faz no berçário, então esse teste maravilhoso que foi incluído, graças a Deus, aí nas maternidades, porque às vezes demorava um pouquinho de 24 horas para o canal fechar e a criança ter sintoma. Aí o que acontecia? Essa criança ia para casa e voltava chocada. Então agora não resolveu todos os problemas do mundo, mas ajuda muito. A gente faz a oximetria, é bom realizar após as primeiras 24 horas, porque o danadinho do canal às vezes demora. Aí que a gente vai ver o que acontece. Não é depois da alta, da maternidade. Então vamos guardar aí. Nós vamos aferir essa saturação no membro superior direito, obrigatoriamente, e em qualquer uma das. A saturação ela tem que ser igual ou maior que 95. Se não for idêntico do membro inferior com o membro superior, eu não posso ter diferença maior que 3%, porque aí eu vou lembrar da coartação da aorta ou interrupção de arco aórtico, tá? Então, elas têm que ser semelhantes ou com pouca diferença. Aqui, para vocês verem um bebê no berçário, tá? Aqui o oxímetro de pulso, desculpem aí, gente, barulheira dos cachorrinhos. Aqui a oximetria de pulso, aqui aparecendo aqui o valor de 97%, né? A oximetria dessa criança é a frequência cardíaca, tá? Bem, para encerrar, vou só citar o tratamento, não vou entrar em detalhes, fiquem tranquilos que eu estou finalizando aqui. Eu falei para vocês isso, nós temos que ver o que a criança tem. Se a minha criança tem uma clínica de insuficiência cardíaca, o que nós vamos pensar? Eu tenho que pensar no que eu falei, equilibrar pré-carga, contratilidade do músculo e a pós-carga, né? No caso, nem toda patologia ela vai ser tratada, né? Assim, precocemente. Eu tenho comunicações interventriculares muito pequenas que, às vezes, o estresse de você mandar a criança para uma cirurgia cardíaca é maior para um defeito que não dá repercussão, que não dá hiperfluxo, que o defeito que passa é mínimo. Então, nós vamos avaliar. Então, CIV ampla, grande, que vai combinar com a dilatação de cavidade, aí a gente pensa, primeiramente, em fazer um tratamento de insuficiência cardíaca, uma restrição hídrica, e vamos pensar em insuficiência cardíaca, restrição hídrica, um diurético, para ajudar a diminuir o volume que chega para o coração da conta, né, porque ele já trabalha com muito sangue. Às vezes, dependendo, vai ser importante eu entrar com um vasodilatador sistêmico, também para diminuir a resistência, para ajudar a ação do coração. Então, é isso que a gente vai verificar. É um tratamento de insuficiência cardíaca de acordo com cada caso. Tem casos que é tão grave que eu tenho que colocar droga vasoativa e ajudar o coração, fazer intubação, colocar em ventilação, porque o coração está dando conta, tá? É claro que quanto maior a repercussão, e se a criança não responde a tratamento clínico, que seria só medicação via oral, aí é uma criança que eu tenho que pensar em tratamento cirúrgico, tá? Algumas cardiopatias, hoje nós temos tratamento por via percutânea, por exemplo, cana arterial. Eles fazem via cateterismo, colocam uma mola, imagina uma molinha mesmo, chama coil, e ela fecha o canal arterial. Então, um dia só internado, diminui muito custo e risco, né? CIV ainda é um tratamento meio complicado, tem locais que colocam prótese no local da CIV, e tem locais que ainda preferem o tratamento da cirurgia aberta. E a CIA, hoje, o tratamento preferencial ainda é a colocação de prótese, tá? Mas muitas cardiopatias, quanto mais graves, é cirúrgica mesmo.
Aqui, como a gente está falando, né, a gente vê paciente com sinal de congestão, nós vamos entrar primeiro com diurético de alça mais potente, como a furosemida, tá? A gente pode associar, dependendo do grau de diurético que a gente precisa dar para essa criança ficar bem, às vezes a dose muito alta, a gente faz associação com a espironolactona para poupar um pouquinho de potássio, né? E para não ter que aumentar toda a dose, né, furosemida só, a gente faz associação de furosemida e espironolactona, tá? O IECA, comentei com vocês, para ajudar o IECA, ele reduz a resistência vascular sistêmica e então ele vai ser bem a longo prazo. Ele vai melhorar a fração de ejeção, reduz a resistência vascular sistêmica, diminui essa progressão da dilatação ventricular. Então, é uma dobradinha que a gente faz muito. A gente entra com furosemida e o captopril, tá? A gente não tem muitos remédios por aí, gente, mas se vocês forem ver, a gente manipula a maioria deles, não tem uma demanda muito grande para pediatria, ou a gente moe comprimido com a dose para criança, ou no caso do captopril, furosemida, o espironolactona, a gente faz com farmácia de manipulação, tá? Bem, agora vamos lá. Pacientes que têm fluxo pulmonar, como eu falei antes, dependente do canal, gente, esse paciente tem que ser prostaglandina, tá? Prostaglandina, ela é um vasodilatador, previne o fechamento do canal arterial, a dose que a gente usa de 0,05 a 0,1 micrograma quilo minuto, tá? Chamado Prostin, vocês ouviram o nome por aí. Então, a gente vai usar. Lembrar que os pacientes que têm fluxo pulmonar dependente do canal, eles não saturam bem, não adianta, vai ter mistura. Então, o meu alvo de saturação para essa criança é 75, 85. Se tiver olhando para você, saturando isso, está ótimo. Você põe prostaglandina, você não precisa entubar, você não precisa colocar oxigênio, tá? Só se ela não manter nem o mínimo de 75. Mesmo com ventilação mecânica, são parâmetros para ventilar entre 75 e 85. No caso de pacientes com restrição ao fluxo pulmonar, que não tem tendência à insuficiência cardíaca, porque o problema é basicamente não chegar sangue para o leito pulmonar, não preciso restringir o volume, não é que cardiopata tem que restringir volume. A gente vai até hidratar. Tetralogia de Fallot é um caso que a gente tem que hidratar bastante, porque ele luta com obstrução subvalvar. Então, a gente tem que melhorar a volemia dele. Se você deixar ele com restrição, ele vai piorar a cianose. Lembrar que todo cardiopata, nós temos que corrigir anemia, né? Ainda mais cianótico, a gente tem que trabalhar com hematócrito de 40. Se for necessário, tem que fazer transfusão, porque ele já não tem um fluxo pulmonar bom. Se ainda tiver pouca célula para pegar o oxigênio que ele precisa, vai ser pior. Distúrbio ácido básico, né? A gente tem que tentar corrigir se for necessário. E eletrolítico, tá sempre de olho em sódio e potássio, ainda mais porque a gente está usando medicação. Nesses casos, a primeira cirurgia geralmente é um tratamento paliativo, um shunt sistêmico pulmonar, tá? É o chamado cirurgia de Blalock-Taussig. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma anastomose entre o leito sistêmico e o pulmonar para poder desviar sangue para a região dos pulmões. Aqui eu passei rapidinho, vou voltar aqui para vocês. Eu tenho aqui a atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, é uma outra situação, eu tinha falado para vocês da atresia pulmonar com CIV, mas eu tenho atresia pulmonar sem CIV. Uma estenose pulmonar crítica, porque são níveis, né? Uma estenose leve, moderada, não é tão grave assim, eu não preciso do Prostin. Mas se for crítica, não vai sangue para o pulmão. Essa é grave, eu tenho que tratar. Tetralogia de Fallot, dependendo do grau de estenose. A tetralogia de Fallot, eu já vi acontecer, a tetralogia de Fallot, desculpa, gente, minha menina entrou aqui. Eu já vi acontecer com estenoses leves a graves. Então, já tive bebê que começou com gradiente leve, que em uma semana, assim, de 40 foi para 100. Então, são bebês que a gente tem que ficar de olho, tá? Porque, às vezes, vai aumentando o fluxo pulmonar, diminui a resistência, aí que a gente vai ver o problema, né? Atresia tricúspide com estenose ou atresia pulmonar, são cardiopatias de fluxo pulmonar dependente do canal. E eu tenho também, gente, as cardiopatias que o fluxo sistêmico depende do canal.
Então, eu preciso do Prostin não só para levar sangue para o leito pulmonar, mas também para o leito sistêmico. Essas cardiopatias, tresia ou estenose crítica de válvula aórtica, obstrução de arco aórtico, a hipoplasia do coração esquerdo, eu acho que elas são até um pouco piores, porque não tem essa questão de saturar pouco, mas imagina como é que você faz para você desviar sangue para o leito sistêmico, né? Então é difícil. Essas crianças fazem muito baixo débito sistêmico, então perfusão ruim, choque. Então coloca a prostaglandina justamente para levar mais sangue para o leito sistêmico. Aí aqui a ventilação mecânica ela é bem-vinda, porque a gente tem estratégias de ventilação que a gente pode desviar um pouco mais de fluxo para a região sistêmica. Vou dar uma dica. Quando a gente tem mecanismo de acidose que a gente possa induzir no paciente através da ventilação, você causa uma hipertensão pulmonar, porque você quer, não é tão grande como uma hipertensão verdadeira. Mas quando você aumenta a resistência pulmonar, naturalmente o sangue vai um pouco mais para o membro inferior pelo canal. Então, uma estratégia que a gente tem que usar para ajudar a equilibrar esse paciente, tá? Aí, síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, uma estenose aórtica muito grave, coarctação de aorta também grave, né? Interrupção de arco aórtico, porque tem coarctação de aorta que é leve. Eu já vi aqui em São João um paciente que estava com a pressão alta, foi fazer eco, descobriu uma coarctação com 30 anos de idade, quer dizer, viveu a vida inteira assim. Então, a gente tem situações desse gênero. Aqui, para encerrar, as cardiopatias com circulação em paralelo, né, que é a mistura, ou um leito sistêmico ou pulmonar. A TGA, como eu falei para vocês, depende dos defeitos associados. Mas, assim, são cardiopatias que a gente tem que, provavelmente, no caso de transposição aqui, ligar o Prostin. Aí, gente, não é uma receita de bolo. Vamos ver. Tá com taquipneia? Tá com edema? Insuficiência cardíaca? Então, vamos olhar. Como é que tá a função do coração? Então, vou precisar de uma droga vasoativa. Como é que tá a perfusão? Preciso de volume? Você vai manejar assim, tá? É uma cardiopatia com cianose, então o oxigênio vai ser bem-vindo, mas está saturando bem ou mal? Porque às vezes está saturando mal, a gente precisa dar um pouco de O2. Se está com a saturação mal para mim, né? Quer dizer, era para saturar acima de 95, saturando 80, tá ruim. Mas 80 não é bom para uma criança cianótica cardiopata? Então, talvez eu não precise entrar com a ventilação, tá? Então, a gente avalia assim. Aqui, para encerrar para vocês, pus duas fotinhos, não são pacientes meus, mas eu peguei de uma campanha aí de mostrar as cicatrizes, né? Cicatrizes vitoriosas, né? De salvar a vida aqui, de esternotomia, para a gente ver como é bonito a gente lutar pelas essas vidinhas, né? Eu tenho um paciente aqui em São João, eu não vi pequeno, que eu estou aqui há 10 anos, mas eu tenho um paciente de 20 anos com atresia tricúspide, já fez os estágios todos, vai até trabalhar de menor aprendiz na Santa Casa. Agora nós estamos no momento da cardiopatia congênita em que a gente está aprendendo a lidar com o adulto, porque a gente veio de uma era que só morria. Aí depois passou um tempo, as cirurgias foram melhorando, vários centros fazendo, agora nós conseguimos que eles tivessem uma sobrevida. E agora nós estamos tendo os adultos de sobrevida, de doença grave. Então, essa nova realidade do cenário da cardiopatia congênita. Nós vamos trabalhar com ambulatório misto, eu já faço isso aqui com meu marido, que chega uma certa idade que é muito adulto para mim, mas ao mesmo tempo é congênito. E os grandes centros estão fazendo ambulatório misto entre o cardio adulto e o cardio pediatra, e esse é o nosso desafio de agora. Ver como é que eles estão de sequela, ver como é que é o raciocínio, ver a capacidade, né? Nós estamos entrando nessa fase. Olha, espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido cansativo. Eu sou suspeita, adoro dar aula de cardiopatia, né? Falo demais. É muito difícil dar uma aula ampla, porque a gente realmente quer falar de tudo, para sair daqui sabendo tudo. Mas eu acho que o que eu quero deixar de mensagem é: a gente tem que pensar em fisiopatologia, a gente tem que entender o processo, e a gente tem que raciocinar, não tem uma coisa pronta. Por mais que as doenças sejam iguais, cada paciente é de um jeito, está num contexto.
associação de defeitos que vem. Então, até hoje eu sou surpreendida com os diagnósticos, mas o que eu quero é isso: pegou um cianótico, vamos usar oxigênio, ver se melhora. Pensar que se for bebezinho é mais grave, será que tem sopro ou não tem? Gente, sopro ajuda muito. O sopro é só aqui em cima, essa criança está com canal aberto, dependente de canal. Ah, tem um soprão aqui na região do bordo external baixo, você e vê. Vamos tentar ver o que a gente vai conseguir. Agora, criança cianótica, recém-nascida, que não melhora com oxigênio, até chegar ao eco, você pode ligar o prostim, tá? Provavelmente ela é dependente de canal arterial. As outras, quanto mais velhas são as crianças com sopro, já vão ficar um pouquinho mais tranquilos, né? Média de saturação tá ok? Então a gente vai respirar, manda para fazer o eco, tá? Bom, tô aberta a dúvidas. Milvia, muito Eu não olhei o difícil chat. o assunto, muito difícil, mas eu achei muito interessante, assim, ver como que é a clínica e tal, os sopros. Eu acho que vai ajudar a gente, assim, um pouco, porque a gente fica meio na dúvida, né? Ver uma criança que não tá saturando bem, você fica, e agora, né? Mas acho que deu para ter uma ideia melhor, assim. Então, Rafa, a gente tem que olhar a anatomia mesmo. É claro que só o eco da anatomia. Por isso, gente, que é importante uma coisa que eu tenho visto, que é a gente incentivar o eco não, desculpa, o ultrassom morfológico, né? Eu acho que na gravidez o radiologista fazer, olhar as quatro cavidades, olhar as vias de saída, é muito importante. E a gente está tendo um crescimento muito grande no eco fetal. Eu tenho recebido muito paciente de fora. Hoje foi meu dia do eco fetal, por isso que eu nem pude estar aqui 5h30. E que a gente olhe o coração, porque se já falar que não tem, é lógico que não é 100%. Defeitos mínimos eles passam sim. Canal arterial, por exemplo, tem que estar aberto, né? Eu só vou saber se ele vai ficar como persistência após nascer. Mas eu vou descartar drenagem anômala total, que é grave, vou descartar falô, transposição, olha quanta doença. Então, você já vê que se o seu paciente passou no morfológico, passou no fetal, não é coisa grave, vai ser coisa mínima. Existe, às vezes, um sopro, pode ser inocente ou não, mas não vai ser a cardiopatia mais grave que tem, né? Então, se a gente tiver esse diagnóstico pré-natal, já ajuda muito. Porque o que a gente tem de pior é quando a mãe não faz o pré-natal, não tem exame. Aí nasce, você só vai ver no berçário. Agora, o teste do coraçãozinho, depois se a Mara quiser comentar, não sei como é que tá em Oliveira, mas ele ajuda muito. Assim, eu ainda não peguei, em 10 anos que eu tô aqui, vamos pôr que tem 8 que tá fazendo, 8 ou 7 que tá fazendo o teste de coraçãozinho. Eu não peguei ainda criança só pelo teste do coração, não. Eu já peguei muitos indicados para fazer que deu normal. Mas os que dão mais alterados é sopro. Teve uma criança que estava para ter alta, começou a ter sopro, fui ver, tinha 3 defeitos: CIA, CIV e canal. Então apareceu. E criança que não satura bem de jeito nenhum. Aí a gente faz cardiopatia congênita, né? Então, mas ajuda muito e ter isso dá uma segurança muito grande. Agora, uma coisa que eu faço muito no posto, quem passou comigo sabe, eu tenho mania de palpar pulso. Porque o calcanhar de Aquiles até pro eco fetal é a coartação da aorta, gente. Isso pode passar. Então, criança com pressão alta, criança com pulso ruim na perna, tem que ficar atento. Então, não só a saturação, isso é importante. Eu acho que se a gente se atentar à perfusão, pulso, saturação, no exame físico, sinais vitais dos seus pacientes, né? E a ausculta, você já elimina muita coisa. Mas não assustem, não. Eu sei que eu falei muita sigla. A aula de hoje não é para você sair daqui aprendendo anatomia, não. É para entender como o processo é dependente de anatomia. Né? É basicamente anatomia. E é um exercício de raciocínio. O dia que eu entendi isso, eu estava no R1 de cardio, lá decorando as doenças. A hora que eu entendi que era só sentar e raciocinar, acabou meu problema. Eu desenhava
o que, que era a doença. Na hora que eu desenhava, eu falei, se fechou aqui, para onde que o sangue vai? Ele tem que ter um caminho. Igual eu falei, ele acha caminho. É igual casa quando dá infiltração. Você vê de onde que está vindo essa infiltração? A água procura lugar. O sangue procura caminho. E uma frase que uma colega me falava é isso. O que não tem função, atrofia. Válvula está fechada, você não tem ventrículo. O ventrículo só não atrofia se eu tiver CIV. Se eu não tiver CIV e eu tiver a válvula fechada, não tem cavidade. Aí vocês lembram do músculo de uma pessoa que não tem ação, vai atrofiar. Esses raciocínios, eles são muito importantes para a gente entender um pouco as doenças. Então, não precisa decorar nome nenhum. É só tentar entender a fisiologia do processo. E como eu falei, cianose, você vai lembrar, tá anêmico, tá desidratado, tem distúrbio ácido básico, faz o que você sabe. Oxigenação. É um paciente cardiopata, satura 80, tá ótimo. A doença dele mistura sangue. Não vai saturar 90, né? Diferente de uma criança com pneumonia, que ela não pode saturar 80. Agora, o cardiopata, a fisiologia dele é para 80, então. Né? Então, esses toques que eu queria trazer para vocês na aula. Eu tô vendo aqui que a Mari escreveu. Só no teste do coraçãozinho também nunca peguei. Eu também não, Mara. Os que eu fiz, os corações estavam normais, mas assim, já dá uma segurança muito grande para a gente liberar para casa, né? Eu vou contar rapidinho para vocês. Uma vez, tem uns anos já, eu não esqueço essa criança. Essa criança nasceu na Santa Casa, eu acho que não fazia o teste de coraçãozinho ainda, que eu falei para vocês, tem uns 7 anos, né? E a criança foi para casa e tal. Aí tem um pediatra antigo aqui, que até ele nem atende mais, ele deve ter uns 80 e tantos anos, doutor Euclides. Quem é daqui sabe, conhece o doutor Euclides, né? Eu tô vendo aí a Sávia, a Estela. O doutor Euclides é muito famoso aqui. E o doutor Euclides me pediu um eco, um encaixe, uma criança com sopro, tinha 20 dias de vida. Gente, sabe o que que era? Atresia tricúspide com estenose pulmonar. Criança em casa, 20 dias, parecia um sopro, não era roxa. Aí, na hora que eu comecei a fazer o eco, eu não imaginei como essa criança estava em casa. Acho que 20 não, acho que tinha 40 dias. Eu fiquei assim, uma meia hora sentada, eu olhava para a mãe, olhava para a criança, olhava para o pai, falei, o que eu faço com essa criança? Vai sair daqui direto para o UTI, o que eu faço? Aí eu fiquei assim, essa criança está 40 dias em casa, como? Ela precisava do prostinho para abrir o canal, como é que essa criança está em casa, sem nada, mamando? Aí eu peguei, internei a criança, liguei na UTI, falei, ó, gente, tô com uma criança assim assada, aí vi que tinha vaga, voltei e falei com os pais, a mãe desmaiou, aquela confusão. E eu sou bem assim, sou bem tranquila para falar, não falo assim na lata, né? Aí na hora que chega na UTI, todos os pediatras tudo assim, com o olho regalado, falou, Milvia, essa criança é cardiopata? Eu falei, eles achando que eu tava doida, a criança saturando 91, 92. Ué, essa criança tá rosa. Aí, beleza. Aí mandei para internei. Aí você olhava, o que que eu faço com 40 dias? Eu entro com prostinho? O que que eu faço? Não sei, 40 dias. Aí liguei, discuti o caso, tal, mandei. Aí a criança foi de UTI, mas se bobear só um oxigênio no nariz, foi bonitinha. Chegou lá, a morfologia, se ele ficou 40 dias, estava ótimo. Era uma estenose pulmonar, não era tão grave. Se fosse, não ia aguentar. Aí veio para casa. Aí eu tirei férias. Aí eu fiquei sabendo que chegou no PS saturando 20. Aí foi aquele Deus nos acuda para transferir a criança, eu não estava aqui, transferiram, foi lá, fez o Blaylock. O Blaylock é uma ligação entre o tronco pulmonar e a artéria aorta, que seria, na verdade, o canal, né, gente? Só que é um canal cirúrgico, vamos pôr assim, que não fecha. Aí a criança passou mal mesmo, teve uma crise feia, mas vocês imaginam você se deparar com uma atresia tricúspide de 40 dias em casa. Eu tomei um susto, nunca tinha visto. E o teste do coraçãozinho, depois, a gente não viu acontecer isso, mas realmente não pega fácil. Como a gente falou no início, vamos pensar que cardiopatia é raro, né? Não é comum. Agora, a Mara falou aqui, o morfológico e o ecofetal são importantíssimos, sim, para determinar onde o bebê vai nascer.
Eu já peguei também aqui na Santa Casa, não é puxando sardinha para o meu exame, que a gente é humano, a gente tem defeitos como qualquer outra pessoa, e eu posso ter erros diagnósticos também. Mas eu já peguei alguns morfológicos normais em criança cardiopata. Então, não é todo ecomorfológico, ultrassom morfológico que é muito confiável, né? Assim, a gente em cidade pequena, a Mara também deve concordar, a gente às vezes conhece o médico, conhece o trabalho, sabe quem está atualizado, estudando, tem mão boa, a gente confia. Mas dependendo da cidade que vocês estão, se tem fator de risco, tem que pedir mesmo exame, né? Não é todo mundo que vai ter o defeito, mas quem tem, a gente sabe muito bem da qualidade que é. Vocês imaginem, nascer em São João del Rei, tem uma UTI, mas eu ponho na central de vaga com Minas todo, para conseguir uma vaga. Cada dia que ele não ganha uma vaga, um grave que precisa operar, é um atraso no tratamento dele, aí entra em acidose, vai ficando mal e a gente perde a criança. Eu diagnosticar intraútero e ligar, eu falo que é o melhor transporte para o cardiopata é a barriga da mãe. E eu pedi a vaga dentro da barriguinha, porque geralmente eles não vão a óbito dentro da barriga, né? Então a gente ganha tempo, nasce no centro de referência, com toda a programação cirúrgica. Então é muito melhor, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que refletir também. Mas, meninos, agora eu acho que a hora estendeu, vocês estão cansados, mas se surgir dúvida, vou pôr meu e-mail aqui, muitos já foram meus alunos, eu sou super tranquila, pode entrar em contato, se quiser for estudar e tiver dúvida, se a liga, que eu vi que vocês gravaram, mas se quiser o meu slide, eu passo, tá? Vocês têm arquivo para estudar. Então, eu vou pôr meu e-mail aqui e fico à disposição de vocês. Nossa, vou passar o da UFSJ. Obrigada de novo, Milvia. A aula foi muito boa, igual o pessoal falou, é um tema difícil mesmo, mas com certeza vai ajudar muito a gente, a aula e toda essa ideia que você deu do raciocínio, de desenhar, eu acho que vai ser muito bom para a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, viu? Sucesso, parabéns à Liga aí com sucesso cadastrada, né, na Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito legal. Parabéns a todos. A Mara, que está ajudando aí nesse comando, né, Mara? Se quiser um tema mais fácil também, tá, gente? A gente combina, a gente sai da cardiologia, faz uma aula mais light. Sim, com certeza a gente vai te convidar mais vezes. Aí a E gente vai. desculpa a ansiedade em falar tudo em 1 hora. Não, foi ótimo, era o que a gente estava precisando mesmo. Então tá jóia. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa Tchau, noite, Mara. obrigada. Beijo. Tchau, alunos. Obrigada, Milvia. Obrigada, um beijo. Bom final de semana. Beijo. Tchau. Boa noite, Boa tchau. noite. Tchau.